E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui sentado hoje, porque vai ser mais fácil. Hoje vai ser daquelas lives assim, vai ser uma tonelada de informação, mas tudo bem com vocês? Sexta-feira à noite, todo mundo aguentando essa maratona de lives. Não só aqui comigo, mas com todo mundo, tá todo mundo fazendo lives e lives interessantíssimas que eu quero assistir, mas não dá pra assistir tudo. Não dá pra assistir tudo. Muitos corações, muitos likes. Muito obrigado pela audiência de vocês, tem sido fantástico. Hoje vamos falar sobre afinação. Afinação. Parece que é uma coisa assim, não, o professor deve saber como é que é a afinação, ou o solista deve saber exatamente como é que é uma afinação. A verdade é o seguinte, gente, ninguém sabe exatamente como tocar perfeitamente afinado. Sabe por quê? Porque a afinação perfeita é uma impossibilidade tanto teórica quanto prática. Ela é intrinsecamente imperfeita. Quando a gente começa a querer somar muitos sons ao mesmo tempo, simultaneamente, é isso que eu quero dizer. Obviamente, se eu pegar um intervalo e tocar uma oitava acima, eu posso tocar absolutamente perfeito. Mas se eu continuar tocando acordes, nós estamos falando de música centro-europeia aqui, né? E começar a tocar mais acordes e mais vozes e uma orquestra, é uma impossibilidade realmente estar todo mundo afinado. Por quê? É impossível, tá? Então assim, eu vou começar assim. Isso aqui não é um tratado sobre afinação. Não é. Não é exaustivo, não vai bater o martelo assim, para bater no prego, assim, fechar o caixão, é assim que a afinação não é. Porque existem muitos profissionais tratando sobre isso aqui, teóricos, matemáticos, pessoas que trabalham com acústica. Existem, assim, tratados e mais tratados e revistas especializadas, livros. Então, assim, ó, eu não vou falar, que não vim aqui para dizer assim, é assim que faz. O pessoal tá chegando aí, o pessoal tá chegando. Não é. Isso aqui é um guia prático que eu achei, baseado nas minhas próprias observações, tá? E na minha própria experiência como músico ao longo dessas 3 décadas, nossa, 3 décadas, que eu venho tocando. Tá bom? Então, assim, em primeiro lugar, isso aqui não é um tratado final. Segundo lugar, isso aqui a gente já sabe que tocar absolutamente afinado todo o tempo é impossível. Então quer dizer, professor, pode levantar a bandeira do abaixo a perfeição, todo mundo toca desafinado. Não. A gente vai querer chegar o mais afinado possível. Por quê? Vocês têm um chute aí, por que a gente quer tocar mais afinado? O que é tocar afinado e o que é tocar desafinado? Já pensaram sobre isso? Isso tem a ver com duas coisas. Uma questão física de batimentos, de ondas, de frequências. Quando a gente tem mais de um som, obviamente, quando a gente tem um som apenas, está perfeitamente afinado. Eu estou perfeitamente afinado. Mas no momento que eu coloco um som logo após ele em tempo ou simultaneamente, nós vamos criar um diferencial aí. E isso aí pode ser consonante ou consonante ou dissonante. Né? Então, assim, o primeiro intervalo que a gente vai saber essa diferença é aquele intervalo que todo mundo esquece quando eu pergunto isso em classe de aula. Uníssono. Uníssono é um intervalo. Então, se eu pego assim, isso aqui é relativamente fácil de notar. Se eu fizer isso aqui, vocês estão escutando batimentos? Quando a gente escuta esses batimentos, quer dizer que está fora de frequência. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, tá? Mas quando dá esse batimento, quer dizer que, tem alguma coisa batendo, alguma coisa que não está concordando, tá? Bom, dando essa introdução aqui, bem por cima, eu queria dizer o seguinte: toda a afinação, qualquer tipo de sistema de afinação é relativa. O que é isso, professor? Teoria da relatividade? Não. Quer dizer o seguinte, que
qualquer nota vai ser relativamente afinada a uma outra nota. Ou a um sistema, tá bom? Então, assim, eu vou tratar aqui de 3 sistemas principais. Vocês depois, se quiserem entrar nos meus stories, vocês vão ver. Eu vou colocar aqui também pra gente colocar. Estou usando um sisteminha muito bacana. Que é esse aqui, olha que legal. Olha que legal. Agora eu vou tirar os comentários, vai ficar melhor ainda. Tá? Eu vou usar 3 sistemas, tá? Eu não vou entrar naquele sistema da Renascença, também utilizado no Barroco, não, tá? A gente sabe que tem basicamente 3 tipos de instrumentos, né? Aqueles de afinação fixa, ou seja, aquele que tu tá tocando e não tem como sair dali. Isso aqui, pessoal, vocês podem acessar nos meus stories depois, tá? Tá lá nos meus stories. Se quiser sair da live, não sai da live. Mas se quiser sair da live e acessar e olhar, eu vou colocar aqui, vai dar na mesa, vai estar até melhor, tá? Então, assim, afinação fixa. O que é afinação fixa? Instrumentos de afinação fixa. Cravo, órgão, piano, hoje em dia, né? Mais recentemente, a partir do século XIX e tal. Que assim, a gente afinou e pum, na hora da performance não tem muito o que fazer. Tá? Aí nós temos do outro espectro, aqueles totalmente livres, de afinação livre, o que é? A voz. A voz não tem um parâmetro, tanto que era comum lá na Renascença e no Barroco, e a tradição é juntar a voz com os instrumentos, porque os instrumentos de cordas principalmente, né? Aí eu incluo todos as violas e todas essas coisas, o violino, viola, cello, baixo, aí entra laúde, teorba, violão, todos esses, que dá para afinar no início e dá para tocar, mas também dá para mexer um pouquinho, mesmo com a traste ainda dá para mexer. Violão ainda dá para brincar um pouquinho. Cordas a gente mexe no dedo, né? Mas apesar disso, a gente tem que afinar uma base, tá? Então assim, nós vamos eu vou explicar para vocês. Esse aqui é um guia prático do que eu faço. E como esse sistema, já vou dizendo, esse sistema não é perfeito. Anotaram? Esse sistema que eu vou ensinar para vocês não é perfeito. Tá? Mas ele é uma maneira de sensibilizar o ouvido para a gente ter resultados de um dia para o outro bem constantes, para a gente, num momento que precisar escutar e moderar numa orquestra, num quarteto de cordas, no casamento, tocando com teclado, ou tocando um recital com piano, dá para moderar, dá para dizer, eu tô aqui um pouquinho alto, eu tô acostumado a tocar assim, mas eu vou baixar agora um pouquinho. Deu para entender? Pessoal, se quiserem deixar perguntas aqui, hoje vai longe. Já vou dizendo, tá? E no final, se vocês quiserem perguntar alguma coisa prática e alguém quiser entrar live aqui comigo, a gente pode entrar. Apesar de que eu não gosto muito dessa coisa live, porque a gente sabe que o som é uma porcaria, a imagem quebra, é muito inconstante o Instagram para isso. De repente a gente vai fazer isso no YouTube mais tarde. Tá bom? 3 tipos de afinação. Eu já coloquei aí a primeira, a afinação pitagórica. Por quê? Quem era Pitágoras? Pitágoras foi um grande filósofo matemático lá do século VI a.C., tá? Grego. Falei grego? Devo ter falado. E ele começou a pensar assim, ele começou a imaginar que existia uma relação entre os sons e o cosmos, as leis naturais do cosmos. Tá? E tem uma questão toda filosófica que a gente não vai entrar aqui, apesar de ser muito interessante para quem quiser ler, para quem quiser procurar vídeos, fascinante. Mas o que ele descobriu? Ele criou um instrumento que chamava monocórdio, que ele fazia subdivisões, frações, a gente entra um pouquinho de matemática, segura aí que não é tão difícil, faz frações daquela corda e vai obtendo notas, tá? Eu vou tentar simplificar o máximo possível aqui, gente, tá? Digamos assim, que ele tivesse um monocórdio, tá? Monocórdio era simplesmente uma caixa com um arame, um metal, um fio de metal em cima, e dava uma nota, soava uma nota, e tinha um peso aqui no final da corda. E ele é mais ou menos parecido com uma corda do violino, na verdade. Só que no meio, o que parava a nota era um cavalete que ficava embaixo, assim.
ficava aqui assim, tá, ia parando a corda e aí a gente ia anotando que ia descobrindo as notas, tá? Tem vídeos maravilhosos no YouTube de monocórdio, depois procurem, tá? Então assim, ele descobriu o seguinte, vamos dizer que Pitágoras agora pulou aí 2.000 anos, um pouco menos de 2.000 anos, e ele tá com um violino na mão. E isso aqui é um monocórdio, tá? Aí ele botou um outro monocórdio do lado, que é uma quinta perfeita acima. Eu vou pular toda a questão da série harmônica, porque é muito teórico, tá? Mas ó, uma quinta perfeita, que é como a gente afina o violino. Eu já tô pulando, já tô aplicando ao violino, estão comigo, né? Eu coloquei ali, olha que legal ali na minha afinação pitagórica. Eu coloquei um pontilhadinho e em cima eu coloquei as 4 notas que a gente usa. O Sol, o Ré, o Lá e o Mi. São quintas perfeitas, tá? Então vocês vão afinar, de preferência o diapasão de você sempre constante. Eu falo isso já é a terceira aula que eu tô falando aqui. Sempre constante. Para quê? Porque só existe um diapasão na vida? O 440? Não. Para sensibilizar o ouvido. Porque um dia vocês vão tocar 40, e vai chegar um dia com um piano 42, vocês vão, uou, é ali, é um pouquinho mais. Vocês vão estar com um ouvido mais sensível. Então, digamos assim, Pitágoras colocou uma quinta aqui, colocou uma quinta aqui, colocou uma quinta aqui. Agora vocês vão olhar a figurinha ali e olhem... Vamos olhar pela corda Sol. Se a gente tivesse uma quinta abaixo da corda Sol, ou seja, fosse uma viola aqui, ó, o que a gente obteria? Um Dó natural. Não é verdade? Que é o que a viola faz, o que o cello faz, que eles não têm corda Mi, mas está descendo. Agora imagine uma quinta abaixo daquele Dó. Nós temos um Fá. Tá? Abaixo, Si bemol. Uma quinta abaixo, Mi bemol. Tá? Agora nós vamos lá por cima. Peguem as cordas que a gente tem, Sol, Ré, Lá, Mi. Agora vocês vão pegar o Mi e vão fazer o círculo da direita. Uma quinta acima do Mi seria Si natural. Corda solta, Si. E uma quinta acima do Si, Fá sustenido. Corda solta, Fá sustenido. Irritante, né? Fá sustenido, Dó sustenido. Tá? Aí do Dó sustenido, Sol sustenido. Mas aí vocês vão ver o seguinte, mas calma aí, professor. O que vai acontecer aqui? Se a gente pudesse realmente escutar essas quintas perfeitinhas, a gente ia chegar ali no Lá bemol, pelo lado esquerdo do círculo, que não é um círculo, é uma espiral, já vou explicar por quê. E aí vocês vão pegar o Sol sustenido e vai bater, não vai ser perfeito. Esse é o problema que Pitágoras descobriu. Que não existe, se a gente for empilhando as quintas perfeitas, se o intervalo é perfeito, não existe uma perfeição absoluta, não vai chegar lá em cima e vai fechar. Isso aqui a gente chama de coma pitagórica. Coma é assim dizer 1 centímetro. É uma atribuição que a gente dá, ou 1 segundo, 1 minuto. É uma meta, é uma medida, tá? Então assim, essa é a coma pitagórica. E ela é grandinha. Aí tem pessoal que fala não. A gente fala-se que são 24 cents. A gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Mas essa é a realidade. Tanto é verdade que vocês podem notar com o instrumento de vocês na mão. Vocês vão afinar em quintas perfeitas. E vocês vão notar o seguinte, vocês vão fazer uma peripécia. Vão colocar o arco embaixo das cordas, não por cima das cordas, por baixo das cordas. E vocês vão tocar o Sol com o Mi. Esse Sol com Mi, se vocês escutarem com atenção, não está afinado. Para ele estar afinado, eu teria que fazer isso aqui, ó. Eu aumentei um pouquinho só. Brinquem em casa, depois se quiser brincar de oitava, de 15ª. Brincadeira, só pra ver se vocês estão acordados. Estão acordados? É sexta de noite. Tem que acordar. Tá bom? Vem a corda Sol com a corda Mi, vocês vão ver que já tá desafinado.
já é desafinado. Pitágoras se deu conta do seguinte: os intervalos perfeitos, eles são perfeitos, eles têm uma razão perfeita. Uma oitava vai ser perfeita, o uníssono vai ser perfeito, a quarta vai ser perfeita e a quinta vai ser perfeita, tá? Mas os outros intervalos vão bater nesse sistema, todos eles. Por isso que a gente chama eles de imperfeitos, tá? Se for pegar esse Mi, por exemplo, tocar esse Mi aqui embaixo, fazer uma oitava perfeita, quem já não fez esse experimento, né? E aí toca um Mi com Sol, terrivelmente desafinado, terrivelmente desafinado. Mas essa é a afinação pitagórica. Ela é a afinação mais natural que a gente tem, tanto que quando a gente diz que vai tocar na afinação pitagórica, a gente vai tocar na afinação não temperada. Ela não é temperada de maneira nenhuma, ela é do que é, na natureza, digamos assim, tá? Então, eu desenvolvi uma maneira de lidar com a afinação pitagórica do violino. E eu recentemente falei com meu amigo Rudá Alves, e ele confirmou comigo que o grande pedagogo Zachar Bron, né, professor do Wenger, do Rappin, de tantos outros vencedores de competição, ele só acredita em afinar pitagoricamente, de aprender a tocar pitagoricamente e depois ajustar em ocasiões especiais. Um dos maiores pedagogos que a gente tem hoje em dia falando isso. Conversando ontem com o Wagner Rodrigues, quem perdeu essa live, foi uma super live que a gente fez com o Wagner. Perguntei para ele como é que era a afinação lá na Alemanha, nas orquestras. Ninguém fala disso. Afina as quintas perfeitas e vamos embora. Tá? Em grupos de câmara pode ser que se faça coisas diferentes, a gente vai falar mais tarde, tá bom? Vou passar aqui para o próximo slide. Olha, tô chique, hein? Depois eu posso voltar para esse aqui. Não, antes de voltar para esse aqui eu quero falar uma outra coisa. Eu posso gerar, é uma coisa muito importante, eu posso gerar todas as notas por quintas, que é um intervalo perfeito. Poderia gerar por oitavas? Não, porque em oitavas só me daria a mesma nota. Se eu começasse Sol, só tenho Sol, não posso. Tá? O próximo intervalo grande é quinta, que é como o violino está afinado. Tá? Eu posso continuar esse círculo de quintas fazendo uma coisa muito importante, que eu queria ter feito um slide aqui para mostrar para vocês, que é... voltei. Ele tá pequenininho. Que é a transferência de oitava. Em qualquer momento desse sistema, vocês podem fazer uma transferência de oitava e vocês também. O que é isso, professor? É uma transferência bancária? Não tem nada a ver. É o seguinte... Se eu faço um Sol, um Ré, um Lá e um Mi, e as quintas estão perfeitas, eu posso pegar esse Mi aqui. Vocês estão escutando a ressonância da corda Mi solta? Ó. E eu posso continuar fazendo quintas para cima, ó, a partir do Mi, gerando o meu Si natural. E do Si eu posso gerar o meu Fá sustenido. Eu gerei meu Fá sustenido. Eu posso pegar uma oitava abaixo, porque eu já não tenho mais cordas para subir, pegar o Fá sustenido de baixo e gerar o Dó sustenido. E do Sol sustenido, eu posso pegar o Sol sustenido e vir lá embaixo. Sol sustenido, gerar o Ré sustenido, que gera o Lá sustenido, que gira o Mi sustenido, e aí já se perdeu, né? Aí tá todo mundo perdido. Posso fazer isso? Claro que pode. Qual é a dificuldade de fazer em quintas? A porcaria da quinta. O primeiro dedo ou o segundo dedo que faz a quinta é muito difícil de estabilizar essa quinta para poder checar, para poder conferir a afinação. Por isso que eu inventei os intervalos de quartas. Aqui vocês só recebem material de primeira qualidade. Aí está o meu slide dos acidentes por quartas justas perfeitas. Deixa eu pegar uma aguinha. E quer dizer isso, professor? Existem quartas injustas? Não. Eu quero dizer o seguinte.
Como eu poderia... existe gente que toca coisa bastante injusta. Como tem ali, ó, eu posso pegar o sol, fazer uma quinta para baixo, por exemplo, para gerar o dó. Eu posso muito bem. Olha a primeira nota ali, onde diz ali bemóis. Dá para ver direitinho? Ó, tá meio ruim de enxergar isso aí. Vocês estão enxergando direitinho? Deixa eu ver aqui. O pessoal já tá me perguntando coisa aqui sobre pedal e tudo. Depois eu vou falar sobre isso. Calma aí, que o negócio vai longe. Vocês pegaram a pipoquinha? O negócio vai longe. Ó, vocês estão vendo a primeira nota ali, o sol natural? Pois bem, imagina que eu tô tocando viola. Eu tenho o sol. Sinfonia de Brahms, conheço de Brahms. Esse dó é uma quarta justa acima do sol. Esse dó, se eu tivesse na viola, teria que ser perfeitamente afinável com a corda dó solta da viola. Porque são todos intervalos perfeitos. Então eles encaixam perfeitamente. Deu pra entender? Assim como se eu pegasse o Ré e gerasse o Sol, tem que estar afinado com a corda solta Sol. Porque aqui é uma quinta perfeita e aqui é uma quarta perfeita com Ré. Matematicamente encaixa com a oitava. Tá? Então, eu bolei esse esquema aí, ó. Por exemplo, eu pego o Sol. Como é que eu acho o meu Dó? Através do Sol. E aí eu vou subindo em quartas. Vão acompanhando, ó. Pego o Dó. É isso que eu gosto de afinar em quartas pelo seguinte. Eu posso manter o meu terceiro dedo quietinho. Deixa eu fazer assim pra vocês. E fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer uma inferência direta em corda dupla. E eu gosto disso, tá? Então voltamos ali, Fá natural. Se eu tivesse uma corda solta, Fá, acho que não tem instrumento que faz Fá, né? Ou tem instrumento elétrico que daí me chega no Fá. Esse Fá tá afinável lá com aquele Fá lá embaixo, tá bom? Porque as oitavas são todas iguais. Tô me repetindo aqui para vocês entenderem, tá? Do Fá eu vou gerar o meu primeiro bemol, que é o Si bemol. Si bemol, tá? Posso fazer uma transferência de oitava a qualquer momento. Eu gosto de fazer assim porque eu consigo escutar bem a diferença. E aí eu gero o Mi bemol. Poderia fazer uma quinta direta daqui? Poderia, gente. Só que, de novo, eu não gosto de afinar com quintas. Porque é muito instável. Ó, qualquer coisinha mexe porque a gente está usando o mesmo dedo. Entendeu? É a única razão. Poderia fazer por quintas? Poderia. Tá? Deixa eu salientar isso. Si bemol, Si bemol, Mi bemol. E agora, como é que eu chego no Lá bemol? Não consigo fazer uma quarta justa. Eu poderia pegar esse Mi bemol aqui para chegar nesse Lá bemol. Poderia. Ré bemol. Sol bemol. Ele é até um pouquinho mais baixo do que um Fá sustenido com corda solta. Essa é a conclusão que eu chego. A gente vai chegar lá. Vocês conseguem enxergar bem ali os... deixa eu ver. Os sustenidos? Não sei se vocês estão enxergando bem. Eu fiz a caneta faz uma meia hora antes da live. Como eu estou indo ali, ó. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo? Os sustenidos eles vão sair pelo lado direito da curva, da espiral. E os bemóis vão sair pelo lado esquerdo ali que vai entrar, tá? Por que eu fiz em espiral? Porque vocês vão entender depois com o tempo que existem diferenças brutais entre um Si bemol e um Lá sustenido, um Mi bemol e um Ré sustenido na afinação pitagórica. São diferentes mesmo. E eu escuto na hora.
Eu consigo escutar, por exemplo, se eu quiser tocar um Glazunov segundo movimento. O violino tá afinado, ele tá soando bem. Agora se eu fizer um Sansan número 3 que começa com Dó sustenido, Dó sustenido, Ré bemol. Deu pra notar um pouco a diferença? Não sei se aí vocês escutam, mas pra mim é brutal. Óbvio que isso vai demorar um tempão pra vocês habituarem. Eu demorei 1 ano pra conseguir assim discernir assim, agora eu tô escutando a frequência como ela deveria ser mesmo. Demorou 1 ano. E quem é que me ensinou isso aqui? Ninguém. Isso aqui foi tudo gravando, gente, me gravando, tocando escala, tocando isso que eu faço de vez em quando, que eu coloco nos stories aqui, que vocês veem, que chatice, né, estudando escala, arpejo, isso aí é faxina, né, vocês estão vendo a minha faxina. Mas eu me forço a fazer isso porque às vezes nem tá perfeito, a maior parte das vezes não tá perfeito, mas eu coloco ali pra ver assim, aquela nota, me ajuda muito, é uma coisa que vocês deveriam fazer também. Eu parei aqui justamente nos sustenidos, vocês estão olhando os sustenidos ali? Olha que bacana, deixa eu fazer uma coisa aqui para poder ver os sustenidos, isso. Ao invés deles subirem em quintas, né, que seria aquela rodinha, tá? Eu vou fazer quartas para baixo, que é a mesma coisa. Então, em vez de fazer Mi e Si, para achar o Si, eu vou achar o Si natural com esse Mi natural. Mas, professor, mas quando eu toco a obra tal, eu tenho que tocar esse Si com Ré. É muito desafinado? É desafinado. É desafinado, porque todo intervalo imperfeito, isso aqui, no caso, é uma sexta, ele vai ser desafinado. Ele é intrinsecamente desafinado. Depois a gente vai lidar com isso. Depois a gente vai ver, mas ele é para ser assim, tá? Porque a gente não tá tocando harmonicamente, como acordes. A gente está tocando isso aqui melodicamente. Sendo que tem gente que chama a afinação pitagórica de afinação melódica, porque ela cabe melhor no ouvido como uma melodia, tá? Então se eu chegar para vocês e tocar assim um... Ninguém vai dizer, professor, olha como o senhor está tocando desafinado. Ninguém vai dizer isso. Agora, se eu tocar para vocês assim... que xoxo. Não é verdade? Eu tenho certeza que vocês estão pensando isso. Tenho certeza. Tá? Olha ali onde é que vai gerar o primeiro sustenido. Do Si. Toca dupla, mas depois toca sozinho, faz tenido. Brinca. Baixa. Levanta. Vocês têm que duvidar de tudo quando vocês começarem a estudar isso aqui. Tudo tem que soar desafinado. Eu sei que é difícil. Tem que levar no peito isso aqui, tá? Porque quando eu comecei a me dar conta disso aqui, eu fiquei assim, caramba, eu tava tocando tudo assim, meio aqui, vai ali, vai aqui. Obviamente o ouvido é maravilhoso, tá? Quem escutou aquela gravação minha de eu tocando pro Stern com 17 anos, eu não sabia nada disso. E tá bem afinado, na verdade. Porque o ouvidão ia lá e aqui tá melhor, esse aqui tá melhor, muito estudo, né? E vai afinando. Porém, ter um sistema ajuda muito, demais, tá? Depois faço sustenido e vou girar o Dó sustenido. Olha aquele Dó sustenido legal do Sansan, né? Agora olha, ó, chegou até só a corda minha. Agora o Lá bemol. Ré bemol. É outra cor. Tá afinado também, porque tá dentro da série harmônica. Tá tudo dentro aqui, tá? Tá tudo dentro, isso que é o legal, tá bom? Gerou o Dó sustenido. Transferência de oitava. Gerou Sol sustenido. Ré sustenido. Ré sustenido.
sustenido. Transferência de oitava, virou Mi sustenido, pode chegar até o sustenido. Vai ter um momento aqui, gente, que eu vou explicar para vocês agora. Eu dou uma parada com esse acúmulo de quintas e quintas e quintas e eu faço uns atalhos. Eu faço, tá? Vamos ver isso aqui aplicado. Isso aqui vale ouro que vocês vão ter agora, tá? Não está completo, porém, não ficou bom porque eu tô no meio. Eu pensei que ia ficar aí mais baixa a página. Que pena. Mas tudo bem. Dá pra ver ali mais ou menos, se não tiver com muito pixels aí pra vocês. Vocês vão ver ali, ó. O que for diamantinho, tá vendo aquele sol lá? Vocês não vão conseguir enxergar, mal eu consigo enxergar. A primeira nota é um dó. Mas ela sai. Eu estou tentando demonstrar para vocês como é que aplica em escalas. Por exemplo, ali eu tenho um dó maior. Depois vocês façam um print no meu stories, tá? Vão lá no meu stories, façam um print porque eu acho que dá para ver bonitinho, tá bom? Aí, ó, vai sair o dó do sol. Então, onde é que vai sair o ré? Do ré natural, solto, né? E o mi? A corda mi solta. Tá? Isso aqui é uma regra para se estudar a afinação pitagórica. A gente sempre vai querer chegar o mais próximo nesse círculo de quintas aqui de uma corda solta. Ou uma nota próxima à corda solta. Então, se eu tenho esse mi natural... professor, mas eu toco com a máquina. Esse que aí vai falar o negócio da máquina. Eu afinei o dó com a máquina, depois eu toquei esse mi e esse mi tá muito alto com a máquina. Sim, vai ficar muito alto com a máquina. Esqueçam a máquina nesse tipo de estudo. Mas vai ter que tocar sempre assim, professor? Sempre assim? Não. Toda afinação é relativa. Então, estudar com a máquina tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Tá? Estudar com um drone, né? Com um pedal, tá ótimo. Também serve, porque vocês estão tocando consistentemente com um pedal. Com algo que dá o sustento para vocês. Isso é ótimo, é um ótimo treino para música de câmara, para orquestra, para tocar com piano, apesar de que dá mais ou menos, tá? Porque a afinação assim que a gente faz com o pedal é o segundo tipo de afinação que depois eu vou falar, que é a justa, tá? Não é absoluta, justa absoluta, a justiça não é absoluta. Ela é relativa, mas a gente chama ela de justa, eu já vou explicar com cordas duplas, tá? Vocês estão entendendo até agora? Tá ficando muito confuso? Isso aqui é prático, gente. Vocês não vão poder ficar assim teorizando demais, porque senão vocês vão se perder. Vocês vão ter que pegar o violino e experimentar pra caramba com isso. Como eu falei, eu demorei 1 ano para fechar todos os sustenidos e os bemóis, assim. Se eu tivesse com o meu livro do Galamian aqui, ia ser legal mostrar para vocês como 97, nossa, faz tempo. Eu tava lá fazendo flechinhas para cima e para baixo, no meu Galamian. Esse dó, quando eu tocava na gravação, ficava alto, esse mi ficava, por que isso aqui ficava assim? Por que isso aqui é assim? E ficava imaginando assim, porque tá tudo errado, eu toco desafinado, o problema tá comigo. Não, o problema está com o sistema que tá errado, tá? Vamos voltar aqui para o nosso estudo aqui das escalas, tá? Então, dó, saiu do sol, ré do ré, vira a corda solta mi. Como é que é o fá? O fá afina com o ré, professor, sem problema nenhum. Não. Por quê? Eu sei que alguns de vocês pensaram nisso, que o fá, falei F? Não, o fá afina com o R, com o ré. Por quê? Porque eu sei que tem gente que faz isso. Porém, como a gente viu lá no círculo de quartas, o fá vem do dó. Porque o dó vem do sol, que é o mais próximo de uma corda solta. Vocês veem ali o círculo para a esquerda? Tá vendo ali que tem, depois do pontilhado tem o dó, depois tem o fá? Imagine isso para cima. Né? O fá, vem o dó, quer dizer, vem sol solto, o dó e o fá. Então a base do fá é o dó, não o ré. Mas tá baixo, professor, não tem problema. Porque fá, ré é uma terça menor. E é isso que a gente vai descobrir. Que as terças menores na escala pitagórica são muito pequenas. E a terça maior é muito grande. Tanto que em alemão fala
Ré dur, que é D-U-R, quer dizer duro. Já viram na partitura? E quando é Lá menor, Lá mol, M-O-L-L, eu acho que é. Quer dizer o quê? Mole, que é um negócio assim, mas... E o Ré maior é duro, porque tem um Fá sustenido que deixa a música mais dura, tá? Vamos voltar aqui. Depois encontramos o Sol com Sol. Lá com Lá. E o Si, professor? Óbvio que é com corda solta, Si. Bem, errado. Não é. Tá? Na afinação pitagórica, Sol com Si é uma décima, ou se a gente for reduzir, é uma terça, né? Sol, Si. Então a gente não vai basear o Si no Sol. A gente vai basear... Quem é que vai chutar agora? Não, eu não vou abrir para comentários aqui, senão vai chover de gente. Vamos ver o círculo de quintas ali, ó. Vejam os sustenidos, vejam ali. De onde é que está saindo o Si? Do Mi, que é a nossa primeira nota. Então, nesse caso, eu tenho Mi, Si. Agora, ó. Até a corda Mi tá suando. Agora escuta isso aqui com corda solta só. Sol. Tá desafinado, mas é uma décima, ou uma terça maior, ou uma décima maior. Intervalos maiores são grandes. Não tem problema nenhum, porque a gente não está tocando harmonicamente, a gente está tocando melodicamente. Deu pra entender? Eu estou fazendo isso aqui, ó, pro cidadão. Agora deixa eu tocar esse Si com corda solta Sol. Isso aqui é o drone, ou o pedal, tá? Escutem melodicamente agora. Não é afinado. Soa assim meio... Se Si tá baixo, na verdade, se derem muitos corações é porque vão achar que tá baixo. Muitos corações. Muitos corações. Viu? Falei. Tá? Continuamos aqui com a escaleta. Depois não vai dar pra seguir porque aqui corta, caramba. Não sei como desfazer isso aqui. Eu fiz a fotografia um pouquinho ruim. Mas enfim. Dó é com Sol. Já dei a resposta. Por que eu falei isso? É o costume. Por que Dó é com Sol? Porque a gente já viu aqui no circulinho ali, ó, de quartas, que o Dó vem do Sol e a gente sabe que transferência de oitava, tá tudo certo. Eu transferi aquele Dó uma oitava acima, é o quarto dedo. Na corda Ré, corda Ré. Professor, eu posso afinar com corda solta Lá? Escuta. Tá baixo, tá batendo. Não afine com Lá, porque Dó, Lá é um intervalo de terça menor. Ele vai ser pequenininho, entendeu? E aí, gente, vocês vão se divertir aí com o Sol maior, que é a próxima. Depois vocês vão fazer um bemol, que é o Sol maior, é um sustenido, né? E aí eu já dei as dicas ali, ó. Isso tudo vai depender de dedilhado, né, pessoal? O dedilhado que vocês forem usar vai mexer com que notas vocês vão checar, tá? Vocês vão conferir, tá bom? Eu criei um sisteminha, só que tá no meu escritório. Eu não vou pro meu escritório já faz quase 2 meses e eu não quero ir no meu escritório. Eu tenho um caderninho que eu faço um exercício muito bacana, que é assim, eu encontro todos os dós da corda solta. Da primeira posição, eu quis dizer. Yay! Os 2 dós estão afinadinhos. Agora eu vou fazer segunda posição. Yay! Escutei todos os dós da segunda posição. Muito bem, pontinhos pra mim. Agora dó de terceira posição. Isso aqui aguça o ouvido, que é incrível, porque vocês vão checar todos os dós, tá? E eu já vou dizer uma coisa bem prática para vocês. Por isso que eu não falo para os meus alunos, depois de um certo nível, depois que eles já aprenderam escalas de 3/8, que eu deixo ir de ouvidão, que eu deixo ir assim, ó, vai, te vira, tá? Depois que eles aprenderam os dedilhados e sabem fazer e tem um ouvido mais ou menos,
depois eu faço esse trabalho com eles. Por isso que sou um pouquinho reticente em já dar de cara isso aqui, porque isso aqui pode ser muito confuso. E isso aqui é uma outra razão por que eu faço meus alunos fazerem uma tonalidade por semana. Porque isso aqui demora para o ouvido encaixar toda nota, tá? Mas o bom é o seguinte, se eu fiz Dó maior numa semana, ó, o meu Dó maior ali, na próxima, opa, desculpa, pulei a página. O meu Dó maior naquela semana, beleza, eu tenho todos os naturais. Na próxima semana eu fiz Sol maior, eu só mudo uma nota, que é o Fá sustenido, tá? Na outra semana eu ponho só um bemol, que é o Fá maior, que vocês estão vendo ali. Tá? Depois, Ré maior, 2 sustenidos, tá lá. Tá? Depois na outra semana, Si bemol maior. Tá? Obviamente, vocês podem olhar ali que as notas agudas não vai ter assim, como checar muito bem. Dó maior. Esse Dó, eu não tenho com quem checar, de repente só corda solta, Dó, Sol. Dá pra fazer Sol, Dó, tá? Mas tem certas tonalidades aqui que começa a ficar quase impossível, tem que ser, ó, pum pum, ouvidão, baseado naquelas notas lá de baixo, tá bom? Eu fui até Lá maior, por quê? Preguiça. Porque isso aqui dá um trabalhão de fazer, gente. Mas só tem mais, das maiores só tem mais 6 escalas. Quem quiser continuar e quiser me mandar e compartilhar pro pessoal, pode se divertir. Não tem problema nenhum, porque isso aqui não é meu. Eu não trato isso aqui como uma invenção minha. Isso aqui é, digamos assim, uma sistematização minha. Mas porque eu nunca vi isso aqui em nenhum lugar, tá? Vendo, por exemplo, o Simon Fisher, ele fala de uma maneira meio relativa em relação a isso. Eu vi o Haderich agora recentemente colocando no Instagram dele, falando também em termos relativos, apesar de que ele tenha estudado com o Zahar Bron, né? Não sei se o Bron também ensina dessa maneira exatamente, não sei. Mas geralmente é assim, põe a quinta perfeita, a oitava perfeita, a quarta perfeita e o resto vai ajeitando. E acho que no final funciona, porque o resto é ouvido mesmo. Mas eu sou mais Caxias, né? Eu sou mais nerdão, pra quem me conhece, sabe que eu gosto das coisas bem explicadinhas. Nos seus mínimos detalhes, pra quem conhece. Gente, vamos falar de afinação justa? A afinação justa é o seguinte. Soa muito simples, simplória a explicação. Aqueles intervalos imperfeitos... alguém tem alguma pergunta aqui? Eu vou abrir pra pergunta agora mesmo. Vamos ver se... sobre a afinação pitagórica. Os slides, esses já tá nos meus stories, tá? Estão me perguntando aqui, professor, ao tocar a nota da escala, são as notas que devem soar que o senhor está falando? Eu estou usando o violino como base. Tá? Não estou fazendo pedal. Para quem está chegando agora, mas professor, qual o problema com o pedal? Não tem nenhum problema. Só que vai ser uma afinação diferente. Você tem que saber isso. Tá? Se eu quiser tocar uma coisa sem vibrato, por exemplo... eu não vou fazer isso aqui. Pra quê? O pessoal diz assim, cara, não toca desafinado. Eu toco desafinado. Mas não vou assim deixar de graça, né? Não vou fazer esse Fá sustenido. Agora se eu for tocar... e não vibrar, vai doer na alma, tá bom? Vamos fechar assim. Pô, eu nunca consigo fechar esses negocinhos, isso é difícil. Vamos ver, depois eu... deixa eu ver. A live vai ficar salva? Vai. Quais são os melhores exercícios para melhorar a percepção da afinação do ouvido? Tô passando aqui, né? Isso é uma maneira. Sempre que vocês basearem que vocês estão tocando em relativo a alguma coisa, vocês estão praticando o ouvido de vocês, desde que vocês tenham consistência. Essa que é a questão. Eu tô dando uma maneira de fazer a coisa, tá?
Mas se vocês fizerem o pedal, vai dar certo, porque vocês vão ser consistentes, tá? Deixa eu falar sobre a afinação justa, tá? A afinação justa como... Opa, calma aí que deu problema aqui, deu problema. Volta, Carmo. Tô aqui. Deixa eu fazer isso aqui, Pronto, agora tá bonitinho. A afinação justa é o seguinte, vocês vão pegar aqueles intervalos. A afinação justa pura, tá? Como teoria, é comprovadamente sabido que ela não funciona, porque ela vai fazer com que a afinação fique desafinada. Não vai bater. A afinação justa, absoluta, vai chegar a um ponto que os dós, já da segunda oitava, com os dós lá de baixo, já não bate nada. Não existe. O que eu faço é uma adaptação da afinação justa para corrigir os intervalos imperfeitos. Então, além do uníssono, a nota que vai cair na prova, além do uníssono da oitava, da quinta e da quarta, que são os 4 intervalos, dos 8 que a gente tem, né? Perfeitos, eu vou ajustar e fazer perfeito a terça, a segunda, a sexta e a sétima. Aí eu vou ter os 8 intervalos perfeitos. Essa é a afinação do pedal. É isso que o pedal vai dar para vocês. Se eu pegar o sol e fizer assim, seria uníssono, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima. Isso vai dar uma afinação melódica para vocês, um pouquinho esquisita, mas ela tá afinada. Eu acho esquisito. Mas se vocês estiverem tocando um quarteto de cordas, todo mundo sem vibrato, e tem que afinar, tem que afinar. A afinação é sempre relativa a alguma coisa, tá? Muito bem. Praticamente, o que vai acontecer? Podemos desenvolver isso só usando o pedal, se vocês quiserem tocar melodicamente, o que eu não recomendo. Eu sei que o meu querido professor Oli me falou isso na segunda-feira, que é a maneira como ele estuda. Eu não acho ruim passar por um período assim, porque sensibiliza o ouvido. Mas eu acho que na hora de tocar uma melodia mesmo, vocês não vão querer tocar uma escala assim. Com aquele si. Mesmo porque se vocês afinarem o sol e forem afinar a segunda perfeita, vai bater com a corda solta lá de vocês. Tem vários problemas aí com esse tipo de afinação. É errado? Não, porque não existe sistema perfeito. Mas eu prefiro partir para o pitagórico para fazer escalas. E arpejos também. Eu sei que o pessoal ia perguntar isso, mas é que foi uma questão que me surgiu depois de um tempo, que eu fiz muito escala, e deixei um pouquinho de lado os arpejos. Aí comecei a pensar o seguinte, calma aí, mas o arpejo, ele é harmônico ou ele é melódico? Peguei vocês. E aí? Um harmônico, ele é melódico ou ele é desculpa. O arpejo, ele é melódico. Nunca ia funcionar essa frase. O arpejo, ele é melódico ou ele é harmônico? Se vocês forem tocar uma coisa muito rápida, eu trato como harmônico. Porque eu não quero tocar só o está muito alto. Porque ele é rápido. Um arpejo lento, deixar ele melódico ou pitagórico, porque eu escuto ele nota por nota, tá? Isso é uma questão pessoal, tá bom? Agora, vamos aprender a tocar cordas duplas. Professor, como é que eu toco cordas duplas, professor? Aqui. Bom,
Esse aqui é o primeiro estudo de Septic Opus 9. Não fui eu que compus isso aqui. O pessoal sempre acha que eu estou roubando, dizendo que é meu. Não, não estou roubando nada. Isso aqui existe já. Septic Opus 9, tá? Eu não coloquei ali porque eu esqueci de botar, deveria ter colocado. Tá? Septic Opus 9. Tá legal? Vocês estão vendo ali o estudo de cestas, tá bom? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para eu poder enxergar melhor o papel. Bom. O Septic, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, tá secando a boca. O Septic, ele faz o clássico, que é pegar a nota de baixo, a nota de cima, afina. Ele faz isso com oitavas, apesar de ele variar também, depois fazer cima, baixo, tá? Tranquilo. Eu acho que a gente tem que saber a afinação de cada nota no final. Porém, vocês já pensaram nisso? Com que nota que eu baseio a outra nota? Qual é a base da minha afinação? Vocês já não deixaram de dormir uma noite por causa disso? Eu já. Por quê? Se eu tenho esse Sol Mi, eu lembro de tocar a sonata número 2 de Isaí, o Malinconia. Esse Mi tem que fechar com Sol. Mas com Lá está desafinado. Ha! Aqui vale a nossa regrinha da nota que for mais próxima ao círculo de quintas e de cordas soltas, ganha. Como entre Sol e Mi eu tenho as duas cordas soltas, porque eu tenho um Mi solto lá em cima, uma oitava acima, eu vou pegar a corda solta, Sol mesmo, tá? Se eu não estiver tocando com vibrato, tranquilo. Ah, mas professor, e o terceiro movimento do concerto de Saint-Saëns? Como é que eu faço? Vai ficar desafinado. Só que não fica desafinado. Tá, deixa eu afinar o Mi com Si. Tá baixo. Porém, deixa eu tocar uma coisa pra vocês, olha que legal. Não tá desafinado. O que você tá fazendo, professor? Tô apertando com o arco. Olha como a corda solta sobe. Eu tô tocando de levinho na corda Ré e aumentando, botando peso na corda Sol. Tranquilo, não tô nem usando vibrato. Eu poderia usar vibrato para fazer a maquiagem, para tirar aquela espinha, para tirar aquele vermelhinho. Dá para fazer vibrato. E vibrato a gente vai notar, gente, que é a grande máscara que a gente usa para arrumar essas divergências, tá? É um grande problema também, porque se a gente for vibrar tudo, absolutamente tudo, também fica feio musicalmente, né? Principalmente para grande parte da música centro-europeia, para mim, eu tenho problema com isso. Só quando a gente está num romantismo ou ultra-romantismo que eu consigo conceber o vibrato como uma coisa expressiva mais continuamente, que eu quero dizer. Usando continuamente. Né? Se for tocar um Tchaikovsky, uma coisa... A música é toda melancólica, sofrida, por que não vibrar? Chausson, Fauré, tem muita coisa com vibrato, aí não tem problema. Mas tem muita coisa, tipo Beethoven, até Brahms, às vezes eu não gosto de vibrato em tudo, eu gosto de coisas assim, que não precisa de vibrar tudo. Né? Aí depois a gente vai indo pra trás, aí menos. Não precisa vibrar tudo, né? Bom, aí entrei no outro esquema na questão estética do vibrato. Mas não é essa a nossa questão. A questão é o seguinte, se a gente for tocar puramente, a gente vai ter isso aqui, ó. Eu vou chegar o mais próximo possível e eu circulei ali. Vocês vão ter isso circulado, vocês vão nos meus stories, vocês vão fazer print também dos stories, tá? O primeiro intervalo Sol Mi,
eu circulei o Sol. Mas já o intervalo Lá, Fá é o Lá. Não é porque é a nota de baixo, é porque o Lá é a nota mais próxima das cordas soltas que a gente tem. Vejam ali onde é que está o Fá e olhem onde está o Lá. O Lá é solto, então o Lá ganha. Tá? Agora, entre o Si e o Sol. E aí, pessoal? É Sol, né? Tem que ser o Sol. Porque Sol é que tem a corda solta. Não. Si. Oh. Se eu for tocar um Si alto, porque eu não tenho uma boa referência, eu vou pegar o Sol alto. Para afinar justamente as duas. Então, opa, tivemos um probleminha aqui de conexão. Próximo intervalo. Aí eu coloquei entre colchetes, como é que é? Não lembro agora como é que é. Brackets, esqueci. O Dó e o Lá. Qual é entre o Dó e o Lá? Vamos olhar o nosso nem precisa olhar, né? Mas vamos olhar, né? Entre o Dó já está abaixo da linha pontilhada. O Lá existe nas cordas soltas. Lá ganha. Uhul! Ganhou. Ré e Si. Ré. Mi, Dó. Mi. Fá, Ré. Ré. Tá? Por um grande tempo eu tocava, por um bom tempo eu toquei o início da chacone assim. E eu recomendo isso se a gente não for vibrar. Recomendo. Tá? Tipo isso aqui também, ó. Essa passagem inteira, quando eu não tô vibrando, porque eu não vibro essa passagem, eu faço a afinação justa, purinha, tá? Porque eu não quero soar sem vibrato assim. Aí o cara me toca desafinado. Toco desafinado, mas não deixo de graça. É erro. Eu estudo para não errar, né? Tá? O próximo intervalo, por exemplo, que eu fiz Ré, Fá, né? Sol, Mi. Ui, professor, Sol, Mi. Gente, vai fechar em 2 minutos e eu vou reiniciar, hein? Porque tem mais um pouquinho, não demora muito, não. Só vai falar das terças e das décimas e acabou. Tá bom? Depois eu abro para perguntas, mas vai fechar daqui a pouquinho. Vamos encerrar. Não. Vou perguntar, entre o Sol e o Mi, o que vocês acham? Pensem e vamos voltar agora. Pensaram? Já sabe? Entre esse Sol e esse Mi. Sol tem corda solta, Sol. O Mi tem corda solta, Sol. O que vocês preferem? Porque vai ter que ser um, para tocar os dois perfeitamente, vai ter que ser um ou outro. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. O que vocês preferem, o Sol ou o Mi? Soa bem indo pelo Mi. Porque o Mi é mais brilhante. Como nesse caso eu não tenho a corda solta, Sol, o violino aceita melhor. Exatamente, o Mi está mais perto. Concordo, tá? Só aqui que eu não posso, na oitava abaixo eu não posso fazer isso, porque eu não tenho como levantar o Sol. O Sol é mais preponderante. Vai o Mi, realmente. Mas professor, e quando eu tocar com cello, ou quando tocar corda solta, Sol? Existe maquiagem para isso. Maquiagem é vibrato. Quando eu vibro, eu desestabilizo as duas notas. Então as duas acabam sendo aceitáveis, tá? Então, por exemplo, o início do terceiro movimento do Bro. Quando a gente chegar aqui em cima, por exemplo, eu vou afinar o Sol, né? Se
Se eu quiser tocar bonitinho como escala nessa terça, eu vou tocar o Sol como base e o Si afinado ao Sol. Mas quando eu vou tocar um concerto, soa xoxo pra mim. Soa bem. Ou ai, 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 ui, ui, ui. Esse eu faço sustenido afinado com o Ré. Como escala, eu faço meus alunos afinarem justamente tudo. Em terças, em sextas e em décimas. Aqui eu vou dar o exemplo das terças, tá? Vou tirar os comentários para vocês verem. Tá? Ali, eu vou começar com a de cima. Mi. Ré. Mi. Coloquei um ponto de interrogação ali, mas eu já dou a resposta que eu acho que é um Mi, tá? Porque o Mi, nessa terça, o violino tá mais aberto pro Mi. Se eu fizer isso aqui, vai dar a nota resultante. A gente nem falou de nota resultante, eu esqueci, né? Lembra do aulão de cordas duplas semana passada? Eu falei das notas resultantes, né? Ou as notas de Tartini, né? Toda a afinação justa, pura, de terças e sextas e décimas, ela vai sempre dar uma terceira nota, tá? E vocês vão escutar isso. O problema é saber para qual nota que eu vou basear aquela afinação. É isso que a gente está tratando aqui, tá? Então, assim, não tem certo, não tem errado. Eu tenho a minha maneira de afinar, que é bem particular. Quando eu vou tocar um negócio, tipo um... Capricho número 5, de Paganini, eu vou afinar tudo justo. Eu quero cada nota que seja assim, pá, 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 pá. Mas, professor, melodicamente não tem problema? Tem, melodicamente tem. Mas eu não estou escutando melodicamente. Eu estou escutando verticalmente, como harmonia. Só para tocar. Não sou uma escala afinada. Mas quando vocês escutam as duas notas bonitinhas afinadas, o ouvido escuta isso. A verticalidade ou a harmonia, tá bom? Então aí tá a dica das terças, parece fácil, né? Mas quando a gente vai colocando o sustenido e o bemol, e depois são 2 bemóis, e 3 bemóis, e 4 bemóis, vão com calma, gente. Vão um bemol e um sustenido por semana, porque vocês vão precisar dessa rodinha aí para depois definir. Por exemplo, vamos falar de uma terça aqui. Fá, Lá bemol, tá? Olha no círculo ali, ó. Qual é a nota base para o violino soar um pouquinho mais aberto, nesse caso? O Fá. Porque o Fá está mais próximo das minhas cordas soltas, tá? O Lá bemol foi mais longe, né? E não pensem porque depois... vamos pensar uma outra. Vamos pensar assim, entre... vamos ver, Lá bemol e Dó bemol. Agora eu vou pegar vocês. Lá bemol e Dó bemol. O Dó bemol está mais próximo, professor, porque logo depois já é o Mi. Né, porque depois de Dó bemol tem Fá bemol. E Fá bemol no sistema pitagórico não é Mi natural, tá? Ele é mais baixo. E eu parei por ali porque quando a gente chega em Fá bemol é porque a coisa tá feia. E aí que eu entro nos meus atalhos. Eu tenho atalhos, eu uso notas aqui que não são estritamente
a afinação pitagórica, tá? Mas, por exemplo, se eu fosse pegar Ré bemol, Fá bemol, olha só, olha o que é Fá bemol. Bom, em primeiro lugar, para responder essa pergunta entre Lá bemol e... Eu falei Lá bemol, Dó bemol, né? É Lá bemol. É isso que eu quis dizer. Deixa eu fechar esse pensamento. Não é Dó bemol, porque a gente vai indo pelo circulinho da esquerda. O Lá bemol que está mais próximo de uma corda solta, no caso, é o Sol natural. Tá? Então, vai ser esse Lá bemol aqui, bem baixo. O meu Dó bemol, gente, vai ser... Isso aqui são os shortcuts, os atalhos que eu falo, tá? Vai ser simplesmente o meu Si natural afinado com corda solta Ré. Eu aceito isso como um Dó bemol, tá? Se eu fosse fazer Mi bemol, Sol bemol, mesma coisa. O meu Sol bemol é um Fá sustenido, porém afinado com corda solta Lá. Facilitei minha vida. Porque se eu for fazer todo aquele círculo, não, vai demorar um século. Então eu desenvolvi alguns atalhos assim, tá? Sol bemol, tipo eu tô aqui. Olhem onde é que tá o Sol bemol, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Olha onde é que tá o Sol bemol. Olha lá. Passou pro Sol, foi pro Dó, pro Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol. Vou fazer todo esse círculo de quintas? Não, gente. Vocês vão fazer o seguinte. Pensa um Fá sustenido afinável com corda solta Ré. Tá? Então tem umas malandragens aí, tá? Com décimas, mesma coisa, tá? Eu circulei ali o que seria mais importante. Também fiz um ponto de interrogação entre o Sol e o Mi. O que seria entre isso aqui? Será que seria o Sol? Eu faria Mi. O pobre do Sol sempre vai perder para a corda Mi. Sempre vai perder, porque a corda Mi é a mais brilhante, a que vai fazer o violino soar mais, tá? Num quarteto de cordas, isso aí pode mudar. Porque a viola e o cello vai trazer a afinação para baixo, né? Para a corda Sol, para a corda Dó. Então, se vai bater um Dó aqui... Tá? Olha que horror. Geralmente, os pobres dos cellistas e contrabaixistas em orquestra tem que trazer Dó e Sol tudo para cima, porque a violinata tá tocando agudo. Faz parte de afinar o violino em quintas perfeitas, afinar os instrumentos de cordas em quintas perfeitas, no caso do contrabaixo, em quartas perfeitas, tá? Mas dá no mesmo. Faz parte do sistema, entendeu? Então, assim, sempre que a gente puder não usar a corda solta Mi, melhor, porque dá para afinar no dedo, tá? Eu acho melhor. E tem um terceiro tipo de afinação, que é... Deixa eu só botar essa aqui. Que é o igual. Afinação justa a gente já chama que é um temperamento, que a gente está temperando aquela coisa pitagórica, digamos assim. A gente está aproximando as coisas para ficar um pouquinho melhor para o ouvido, tá? Mas tem um tipo que é muito utilizado hoje em dia, principalmente diria assim, pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, do século XX, que é o igual temperado, porque até o início do século XX ali tinha pianos, né? Conversei com o Cordella esses dias, ele estava falando que tinha manual de como afinar piano de casa, de armário, assim, no início, 1905, do século XX, dizia que não era afinação igual, temperada. O que é a afinação igual? Vocês vão pegar uma oitava e vão dividir aquela oitava em 12 semitons iguais, tá? Isso vai dar uma confusão, e é a afinação do piano, que é tudo desafinado, porém é tudo assim, mais ou menos ok pro ouvido, o ouvido aceita aquilo, né? Conversei com o Cordella aí semana passada, não sei se ele tá na nossa live, e ele falou justamente isso, e no cravo, se deixar igual é uma coisa terrível, mas no piano, porque tem uma caixa acústica, ele tem um comprimento de corda, mas pouca caixa acústica, pouca vibração acústica.
se ouve ok, passa batido, né? E eu concordo, um negócio que eu nunca tinha pensado. Mas realmente, a afinação da máquina é uma coisa assim que se for tocar com um piano, vai tocar uma passagem, por exemplo, tá? Tô tocando Mozart. Sonata em Mi menor. Esse sol vai ser um pouquinho alto, não vai ser o sol... Não é o sol corda solta. Porque se for botar na máquina... O Ré sustenido não pode ser muito alto. Porque vocês estão tocando uníssono com o piano. Entendeu? Então tem coisas assim de uníssono com o piano que não dá. Se principalmente for tocar sem vibrato, tipo esse início aqui, não dá. Não dá, não tem como. Então, tem que estudar também com a máquina afinando na agulha cada nota, também é um tipo de aprender a afinação. Por que não? Eu fiz isso por uma época, de pegar uma peça e ficar olhando ali no afinador. Quem quiser, por exemplo, uma dica de afinador online, tem o Tunable, depois eu escrevo aqui. Tunable, eu vou colocar aqui. É um aplicativo muito bom, muito bom. Tunable. Tá. Caramba, não consigo fazer o pin. Cadê o pin? Pin comment. Aí, tá? Uso o Tunable, que aí vai na agulha cada... Para gravação, vai gravar com coisa de sintetizador, né? O Luiz Mascaro, que já esteve na live com a gente aqui, fala muito disso, já. Nos estúdios em Hollywood, tu tem que tocar assim na máquina, tá? É um tipo, já perguntaram, o Guilherme perguntou, recomenda afinar cada nota com afinador? É um tipo de afinação, tá? Não é o melhor pro instrumento, não é o que vai fazer o instrumento soar mais brilhantemente, mas é uma maneira de acomodar tudo, tá? E uma última pergunta que eu quero fazer, antes de responder as perguntas de vocês e de repente fazer alguma live aí com vocês, é relação a bar. O que eu faço com bar, professor? Eu afino tudo justo? Eu vou abrir isso aqui assim... Si bemol alto, né? Eu, pessoalmente, trato bar com afinação pitagórica. Tá? A não ser... Porque eu uso vibrato em bar. Eu não vejo problema em usar vibrato em bar. Por questões acústicas, eu prefiro. Se eu estivesse tocando numa banheira ou numa igreja todo o tempo, provavelmente eu não precisaria estar vibrando muito. Estaria tranquilo de fazer ou tocando sem vibrato e usando uma afinação mais justa. Mas se eu for realmente fazer um vibrato, tipo começar a chacoalhar, vou fazer se eu não vibro, vocês vão ver que está desafinado, né? Mas aí eu aprendi a afinar, porque foi isso que eu fiz, gente. Eu fiz a afinação pitagórica. Eu não tinha ninguém para me ajudar naquela época. Foi um período que eu passei muito sozinho e tive que eu vou fazer isso. Eu fiz terças e sextas em afinação pitagórica e eu consigo fazer isso até hoje. Tá desafinado. Eu escuto o Mi e eu escuto o Dó. Pra mim são dois tracks, assim, são duas linhas separadas, tá bom? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Como esses dois tipos de afinação funcionam em uma orquestra? Eu sinceramente não sei. Eu não sei. Eu acho que o pessoal, em geral, afina as quintas perfeitas e o resto é no dedo. E vai notar que os sopros vão subir de afinação
E os baixos, né, os contrabaixos e os cellos vão estar com a afinação baixa e os violinos vão ter que tentar baixar um pouco a afinação. Isso vai ser tudo muito de ouvido. Sim, eu tô lendo aqui sobre o Rodney Friend. Eu vi o vídeo do Rodney Friend. Não endorso absolutamente tudo do que ele fala, tá bom? Não acho que... Por várias razões. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, tá? Mas sim, as quintas deles são perfeitas, né? Que é o que o Zachar Braun fala, que muita gente fala. O Heifetz tocava tudo pitagórico, né? Enfim. Orquestra e afinação não cabem na mesma frase. Boa. Gostei. Vamos ver. Você recomenda afinar as terças... calma aí, deixa eu botar a pergunta para vocês, né? Você recomenda afinar as terças fazendo quartas? Não, porque vocês vão ver aqui nesse set que eu coloquei assim, vocês vão notar que nem sempre é o caso. Se eu botar... Por exemplo, eu vou fazer Dó maior, tá? Digamos que eu queira fazer o meu... Não, vamos fazer o Mi como base. Esse deu certo. Esse já não deu certo, a quarta. Se eu for fazer Ré com Fá, e a base é Ré, fizer Mi com Sol, e a base é Mi, escuta a quarta. Tá batendo. Porque o Sol vai estar alto em relação ao Ré. Não é o Sol da corda solta Sol. Então, eu sei que muito professor fala isso de fazer a quarta. Mas eu sempre fiz a quarta e sempre me ralei. Eu tenho coisas escritas, assim, de que eu botava pontos de interrogação, assim, tipo, como é que eu afino isso, caramba? Coisas assim. Dom de capricho 4. Como é que é? Como é que é? Nossa, faz tempo que eu não toco. Passando vergonha aqui, porque faz muito tempo que eu não toco isso, mas eu lembro disso aqui. Como é que afina esse primeiro acorde do capricho número 4 do Don't? Tá chegando a memória. Não. Olha primeiro. Si com Mi. Já sai tudo desafinado. Si com Sol tá batendo. Isso aqui ninguém me resolvia. Vamos ver aqui. Rafael Marzagão, como se basear a afinação em quarteto? Qual tipo de afinação se usa? Eu acho que tem dois tipos de approach. Tem quartetos que usa a quinta perfeita, que eu já escutei falar, e tem quarteto que usa a máquina. Pega as cordas soltas e afina na máquina cada nota. E acostuma. Eu, quando eu estudei uma época, só que eu estudei umas 3 semanas só de afinação com máquina. Nenhuma quinta tá perfeita. A minha ré tá bem ruim. Aproximou-me com o Sol, tá? Não sei se está perfeitamente na máquina, ficou um resquício aqui do que seria. Eu lembro de afinar todo dia na máquina e toda hora, assim, tocava 15 minutos, meia hora, voltava, afinava na máquina para ver se estava tudo certinho e mais ou menos dava isso, tá? Então, nenhuma quinta é perfeita, porém, nenhuma nota é perfeita, nada.
responder? Vamos ver aqui. Escrevo um livro, estou escrevendo. Daqui a uns 43 anos sai. Ouvi a buzina de um carro, é do violino. Estou amando, Marina Andrade, valeu, muito obrigada. O que é não consigo? Horrível. Com o quê? Qual é a dificuldade? Eu tentei explicar aqui, vão devagarinho, gente. Pegue uma tonalidade por dia, por semana. Não saiam tocando. Qual é o objetivo de ficar repetindo escala, arpejo e corda dupla só assim porque tocou o dedilhado? Ah, não consigo afinar na máquina as cordas? Não, a máquina, o tunable vai te dar. Ele tem uma coisinha que diz se está no centro ou não. Tu afina na máquina. Tá? É verdade. O professor Bozzi fala, lutamos todos os dias para tocar cada vez menos desafinado. Ah, deixar as quintas assim não consigo no sentido de que é muito, que dói, assim, também, dói na alma. Eu não consigo. Eu acho o piano extremamente desafinado. Eu não gosto de tocar com piano, na verdade. Obviamente que o repertório de piano é maravilhoso, tem coisas maravilhosas. Grandes pianistas são geralmente os grandes músicos que a gente tem, né? O piano tem essa capacidade de pensar sinfonicamente, que é maravilhosa. Mas, em termos expressivos, eu acho o instrumento de corda muito mais próximo, né, da voz humana. Por isso que eu toco violino, né, gente? Muito bem. Vamos ver se tem outras perguntas aqui. Se não... Alguém quer fazer uma live aí comigo? Não precisa tocar, pode só falar alguma coisa. Opa! Com base em todas as tuas lives até aqui, qual sequência de estudo você recomendaria? Eu não estou tentando fazer uma coisa tão sequencial aqui, tá? Se eu tivesse falado sobre afinação na primeira live, hoje em dia teria 15 viewers, 15 pessoas assistindo minhas lives, porque isso aqui desanima, tá? Isso aqui desanima. Isso aqui eu lembro assim de todo dia chegar para afinar o violino e dizer assim, caramba, cada vez mais eu me dou conta que eu toco desafinado pra caramba. E é isso aí. Isso aqui é aquele banho, assim, que tem para limpar, para deixar tudo limpinho, todo dia. Passando, eu tô fazendo isso até hoje. Hoje eu fiz Mi bemol menor. Eu já desenvolvi uma maneira de escutar que eu escuto tudo. Eu tenho uma maneira de estudar, tanto escala, mas mais arpejo, que é muito bacana, que eu queria falar com vocês. Deixa eu terminar essa pergunta aqui, desculpa, eu vou pulando de um assunto para o outro. Então, assim, eu comecei com escalas, para dar o esboço de como a gente estuda. Depois eu passei aqui pelas cordas duplas, né, de como estudar as cordas duplas, de como montar, né, eu falei de oitava, falei de posicionamento da mão, de uma série de coisas. Não foi completo, gente, não tem como falar completo sobre tudo. Existem livros escritos sobre isso, eu estou dando assim dicas, né? E hoje falei sobre afinação também, que é uma coisa que vocês têm que aplicar. Eu iria nessa ordem que eu tô passando, tá? E semana que vem vai ser bom. Então, uns convidados muito bons para semana que vem. E eu vou falar sobre golpes de arco, que também foi uma coisa muito pedida por todo mundo. Eu falei de postura, é verdade, valeu, Flavina. A postura é a primeira coisa, né? Falei de postura, falei de vibrato. Sim, Marina, vai ficar tudo salvo, depois eu vou passar pro YouTube. Já tá da semana passada pronto no computador para colocar no YouTube, já tá tudo ali no YouTube. Só falta botar o título, assim, não tive tempo de fazer isso, tá? O que eu tava falando? Postura, falei de vibrato, falei de escalas, falei de cordas duplas, hoje de afinação e semana que vem falar de golpes de arco. No final da quarentena tá todo mundo no Heifetz. Coisa maravilhosa. Olha, alguém perguntou sobre o Hansit para cordas duplas. De todos, eu vou falar de staccato volante semana que vem, tá? De todos,
os livros de cordas duplas que eu fiz, e eu fiz vários com o meu professor. Celtic tem muita corda dupla, tá? Eu ia incluir algumas coisas a mais de Opus 1, número 1 aqui, que eu acho que é um bom trabalho do Celtic, é bem legal, mas nenhum lugar consegue te explicar sistematicamente como afinar as coisas. Eu fiz Trot, eu fiz esse Hansit, eu fiz um outro, falhou a memória, eu sabia isso aí na ponta da língua. Tem um terceiro bem famoso de cordas duplas. Fiz tudo. Tinha um italiano também que eu fiz alguma coisa. Putz, esqueci. Tá na escola e eu não uso mais. E nada. É assim, tipo, primeiro estudo, legal. Segundo, polo. Polo, exatamente. Valeu. Antes do pessoal escrever polo, eu lembrei. Chega no terceiro estudo, tá legal. Chega no quarto estudo, já tá muito difícil. Muito difícil. Não tem um trabalho sistemático. Eu comprei aquele dos Vamos, né, do casal Vamos. Comprei o livro, dei uma olhada. Legal. Me pareceu muito, muito com Celtic Opus 1. Tá? Olha o Juan, tudo bem? E Juan, se tiver alguma dica aí de livro de cordas duplas também, mas nenhum me ensina de uma maneira sistemática a afinar dessa maneira justa. Mesmo o Celtic Opus 1, gente, vocês forem fazer lá o... Como é que afina o Dó? Como é que afina o Sol? Em relação ao Mi, como é que fica as coisas? Sempre vai ter uma nota desafinada. Então parece uma coisa assim, só fazer o método, só fazer o sistema, que tá tudo certo. Não. Tem que ter uma compreensão de o que a gente quer com aquilo ali, porque senão a gente só tá repetindo o que tá no livro. Tá? Vai tá salvo sim. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Alguém tá aliviado, escreveu aliviado. Não é pergunta. Isso aqui, ó. Essa é uma pergunta boa. Mozart 3, primeiro acorde. Como afinar? Primeira pergunta. Vai vibrar? Eu indicaria vibrato. Tá? Se vai vibrar, pega o Si com Mi. E Sol com Sol. No bolo do vibrato, tem aquela questão da corda ré, tá sendo forçado um pouquinho, né? Ele soa harmônico, tá? Então eu afinaria o Si com o Mi e o Sol com o Sol. Tá legal? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Gente, não tem material sistematizado dessa maneira. Eu sei que o Simon Fisher tem de cordas duplas, não abri ainda, não consegui chegar no livro. Quem tiver informação do Simon Fisher e me falar assim, Carmen, ele fala exatamente o que está fazendo, eu vou ficar muito contente, porque ele está me copiando. Não. Não sei se faz da maneira como eu estou pensando. Eu fiz Celtic Opus 1, depois de velho, agora, uns 3 anos atrás, pensando nesse sistema. Eu tava colocando flechinha, tá lá no meu escritório, não tá aqui. Mas botando flechinha. Os Fás são altos para fechar com os Lás. É isso aí, né? Se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Qual é a melhor arcada para o início do concerto número 3 de Mozart? Me recuso a falar. Carmelo, estudar as escalas menores é mais difícil do que as maiores. Recomenda ficar um tempo só estudando as menores? Eu, sinceramente, não acho nenhuma dificuldade do maior para o menor. Para mim, muda poucos padrões. Em cordas duplas, modifica bastante, tá? O Juan falou que eu imagino a afinação em certos aspectos chega a ser quase de gosto. E é verdade, porque se a gente for incluir o vibrato, vai ter momentos que eu não quero tocar isso. E eu estudei
toda chacone, gente. Toda, assim. Afinação justa. Pra mim isso aqui é esquecer de botar o sal na comida, assim. Pra mim ficou... Ainda as notas são lindas, tal, mas eu não sei, é um costume, é um gosto. O Juan tá certo. Pois é, o Juan já gosta de deixar os harmônicos soarem, tá? Eu já prefiro deixar as terças menores mais baixas e as terças maiores maiores, né? Mais altas. E eu ponho um pouquinho de vibrato para ajustar. Eu acho que soa melhor, mas essa é a minha opinião. Vamos fazer um painel, Juan, um dia para conversar sobre isso. Eu quero reunir uns violinistas aí para saber o que cada um acha. Eu acho isso fascinante. Ia ser muito bacana de fazer, mas tem que fazer pelo Zoom, né? Não dá para fazer pelo Instagram. Exatamente, a questão do vibrato faz muita diferença, tá? Ah, isso é uma outra pergunta legal, ó. Deixa eu ver aqui. Desculpa. Na hora para ir live. Era para fazer um pin, desculpa. Você no sistema tonal pensa em graus da escala ou notas individuais? Essa é uma grande pergunta. Porque vocês vão notar que eu estou pensando em notas individuais. Porque se eu for pelo sistema mesmo, e eu for fazer aquela coisa de todos os dós, depois fazer todos os rés, todos os mis, eu estou pensando em todos os registros na mesma nota, naquela nota sendo aquela nota. E eu penso assim, tá? Porque se for pelo formato pitagórico, a relação das notas em escalas vai estar perfeita. As segundas maiores vão ser grandes, as segundas menores vão ser pequenas, as terças maiores vão ser grandes, as terças menores vão ser pequenas, as sextas também, as sétimas também, tá? Então, eu não vou e eu nunca comprei, e acho que o Simon Fisher fala disso, porque eu li o Basics e também li o Practice, não inteiro, né, gente? Quem é que lê inteiro esses livros? Eu estaria lendo até hoje, nunca estudaria violino, nunca ia tocar em público. Mas, assim, consultando o Practice e consultando o Basics do Simon Fisher, ele fala de afinar a quinta, a quarta, que foi o que o Radlich falou aqui no Instagram também, o que é ótimo, é válido, entendeu? Mas é uma maneira relativa dentro daquela tonalidade. Eu penso numa coisa absoluta. Eu penso, é mais trabalho, bem mais trabalho. Porque aí você tem que estar realmente pensando em Mi bemol menor. Onde é que saiu o Sol bemol? Eu fiz aquelas quintas há muito tempo atrás. E eu sei onde é que é o Sol bemol. O meu atalho é o Fá sustenido baixo. Na verdade, o Sol bemol é menor do que o Fá sustenido baixo. Então, se tiver um pouquinho menor, tá ok. Mas... mais baixo que o harmônico. Mas eu quero essa nota mesmo. Tá? Essa é a minha opinião. Tá sem som? Nazistas e lá 440? Não, se for uma convenção, gente. E é uma normativa, não é uma lei. Tipo, na Alemanha, hoje em dia, o pessoal usa 44, 6, 7. Não, é assim, tipo, foi uma normativa de instituições musicais do mundo, foi no pós-guerra. Eu já li alguma coisa em relação a isso. Quem quiser me corrigir, pode corrigir, que eu não tô 100% certo. Vamos ver. Não, o som está perfeito. Não, tá com som. Gente, queria agradecer, então, a presença de vocês. Foi muito legal trabalhar aqui, reunir esse material. Né? Fazer folhinha bonitinha, à mão. Olha que capricho. Parece que veio do jardim de infância. E tem mais material, mas aí eu pensei que tivesse no meu telefone, mas não tá tudo no meu telefone. Eu tenho muito rascunho. E hoje eu tava com umas ideias muito legais de articulação. Nossa, eu tô com uns exercícios legais aqui também de vibrato, de articulação. Não me deixe com o violino por muitas horas por dia, que eu fico assim. Ó. Mas é bom, né? É bom que faz a gente crescer.
Tá bom? Semana que vem, preparem-se. Vai ser uma super semana, tá? Muito obrigado pela presença. Tenha um bom final de semana. Eu vou dar uma descansada, quer dizer, descansada é planejar a semana que vem, né? Mas vou dar uma paradinha das lives esse final de semana, mas a gente volta segunda-feira às 20 horas, espero. Se o convidado internacional puder fazer na segunda-feira, vai ser mais cedo, mas vamos ver, tá? Eu vou ter uma live em English a semana que vem, vai ser a minha primeira live em English. Eu não queria fazer, eu estava resistente em fazer em English, mas eu vou anunciar e quem puder tá aí, ótimo. Quem não entender, desculpa, mas acho que é legal também de vez em quando trazer alguém que não fala português, né? Até agora eu consegui trazer todo mundo falando português. E essa é a minha ênfase. Eu quero enfatizar a gente que tem a ligação com o Brasil, que fala português, ou brasileiros que moram fora, ou brasileiros no Brasil, enfim, para que a coisa fique mais brazuca. Tá bom, gente? Bom final de semana, descansem, isolamento social, mas união musical. Ah, essa foi bonita, hein? Pensei no chuveiro hoje. Boa noite!